Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, muito boa noite. Fique aí onde você está. O Atualidades Pampa está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul com as notícias que marcaram esse dia de hoje. Uma delas, lamentável, a qual eu rechaço, que é o aumento da passagem do Transurb de quase 100%. De R$ 1,60 ele passou para R$ 3,00, de R$ 1,70 ele passou para R$ 3,60. A outra coisa foi a convocação extraordinária da Assembleia Legislativa. Foram 3 dias de horas e horas de blá, 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 bli, bli, bli. Não aconteceu nada foi votado. A Datafolha lançou uma sua mais atual pesquisa e, aliás, tem muitas coisas interessantes. É claro que nós vamos falar sobre elas. Mas a mais importante, digamos que tem uma parte dedicada a Michel Temer. Para 70% da população brasileira, talvez eu não esteja contando nada de novo para vocês, o governo de Michel Temer é ruim ou péssimo. Não preciso dizer para vocês o que são os outros 30%. E um mexicano procurado em 4 países por pornografia infantil foi preso aqui em Canoas. Eles vão longe para fazer coisas, né? O que tu achaste, Marne, dessa coisa da passagem do Transurb? Eu quero começar... Oi, Chicão, dá licença do Marne. Que absurdo. A gente não está se enxergando, Chicão. Mas tá bom, tá bom. É uma questão de postura. Pois é. Cada um tem uma postura. Da falta dela, né? A tua é assim. Da falta da postura. Não, e ontem ele falou que ficava com raiva dos colegas, ficavam assim. Eu acho nada a ver, mas tudo bem. Marne Barcelos. Sobre o aumento da passagem, fazia 10 anos, né? 10 anos e subsidiada uma parte pelo governo. Pelo governo. O governo agora quer transferir a bucha. Repassar o pepino. Tá, mas fazia 10 anos, agora aumentar tanto assim? É esse o problema. 100% em cima é muita coisa. E diz que ainda não cobre os custos, ou praticamente não cobre os custos. Então o governo está passando, tipo o governo da Argentina, porque nós estamos imitando a Argentina em muitas coisas. Lá o governo Macri repassou todos os aumentos que não foram dados no governo da Cristina Kirchner, né? Aumento de luz, aumento de gás, aumento de uma série de serviços que eram prestados pelo governo. Aí está aparecendo a Transurb, que eu acho um excelente serviço que tem em Porto Alegre, isso com toda sinceridade. Já usei o Transurb, eles têm um atendimento ali para as pessoas que são deficientes, as pessoas que são portadoras de necessidades especiais. Eu vi muita atenção dessas pessoas, existe um sistema de segurança ali dentro que funciona perfeitamente. Agora, quanto a esse aumento, realmente, que sai de 1,60 para 13 e pouco, 90 e tantos % de aumento, me parece ser um absurdo. Eles deveriam escalonar isso aí, pelo menos, para dar um fôlego. Mas durante 10 anos tu não aumenta, e de repente tu aumenta 95%. Não, e que eles alegam que está indo agora até Novo Hamburgo, que são tantos quilômetros, 40 e poucos quilômetros, novas estações foram agregadas, e eles estão alegando isso aí, né? É realmente um absurdo aumentar dessa forma, com esse impacto. E serve para a população já tão carente, a população tão arrasada como é a população do Brasil e aqui da Grande Porto Alegre, pagar mais este encargo. Marne, eu vou te interromper só numa coisa. Tudo bem, o aumento ele foi impactante, mas vai ser absorvido pela forma que foi. Mas não é caro, não é caro. Em Cancún, um ônibus, qualquer ônibus da zona hoteleira até o centro downtown é $1. A passagem está praticamente $1. Eu queria uma passagem de 50 centos de dólar só em Dubai. Eu nunca fui a Cancún, eu nunca andei nessas coisas de Cancún. Mas tu já andaste de Transurb? Não. Ah, pois é, então eu gostaria que tu andasse. Mas eu não acho caro R$3. Não, mas eu vou dizer uma coisa. Tudo bem, o problema é das pessoas. Das pessoas. Mas o valor tu sabe da que as pessoas não estão conseguindo emprego porque a passagem do Transurb encarece. Eu sei, sabe? Então valor... o povo está cada vez mais sacrificado. Pegar um Transurb até Novo Hamburgo, R$3, eu não acho. É que assim, ó, não são R$3. É que R$3,60, desculpa, para alguém que ganha um salário mínimo para uma família de 4, 5 pessoas é muito, Chicão. É R$7,20. Mas aí vai também e volta. Tem uma forma, né? Tu vai ter um serviço dessa qualidade a R$1 não dá. Para a população que ganha um salário mínimo, isso é um rombo muito grande no seu orçamento. E não é nenhuma maravilha. Porque é 2 vezes o que gastar
estava no mês passado, então isso faz muita diferença, muita falta. Muitos estudantes usam o Transurb, muitos trabalhadores, então eu acho que isso... E, Jéssica, e agora a preocupação é do pessoal das lotações. As lotações perderam, elas não estão andando. Então tem muitas linhas que vão acabar em Porto Alegre. Essa nossa aqui, Teresópolis, está indo muito mal, porque eu falo com as pessoas, eu ando muito, né? Eu vou ao centro, eu ando no Transurb, eu falo com as pessoas. Então, R$6 realmente é um preço exorbitante. R$6. E um Uber daqui de Santa Teresa até praticamente o centro é quase R$6. Por isso que a lotação... Não, a lotação perdeu passageiros para o Uber. Isso. Entendeu? Porque o valor é o mesmo. Tu vai sozinho, na hora que tu queres, tu não fica chega mais rápido. Aí não tem graça. E eu quero dizer o seguinte, não só a lotação, é a vinda do Uber e pelos valores. Também. Exatamente. R$4, né? Vezes 2, a pessoa acaba pegando esse transporte. 3 pessoas é o maior negócio. Bom, nós chegamos ao ponto que os donos de empresas de transporte de ônibus estão dizendo que o negócio não é mais rentável. Acostumados a ganhar uma Babilônia de dinheiro, né, Gustavo? Agora o Uber tá caro, viu? Vocês não se iludam. Eu só uso 99 Pop. Subiu muito o preço. O 99 Pop é o mais barato. Subiu muito o preço do Uber. O Uber começa a perder. Porque tem essa história da tarifa flutuante. E está flutuando muito, e muito para cima. E muito para cima. É um Bitcoin. Então, assim, o táxi, os nossos laranjinhas, está chegando ali. Só que o táxi é aquele negócio. Você tem alguém identificado, eu carteirão. Uso táxi. Então, assim, eu uso o táxi também. Eu acho que o táxi tinha que reduzir a bandeirada. Chicão, deixa eu te explicar o que acontece na minha concepção. Hoje, por causa de R$2 ou R$3, antes era metade do preço. Hoje a diferença é R$2 ou R$3. Eu prefiro pegar o táxi. Uma mensagem de alguém, Jéssica? Não, a Carmen de Osório, ela disse que em maio do ano passado, de 2017, o Transurb queria aumentar para R$2,50. Por que não foi autorizado naquela época? Pelo menos não ia ser um baque tão grande. Não ia ser tão impactante. Eu vou concordar com o Chicão, viu? Eu acho que seria muito fácil dizer que é um absurdo, blá, blá, mas 10 anos que não tem reajuste. 10 anos. O erro, na minha opinião, foi das autoridades que não fizeram esse escalonamento. Em 2008, eles aumentaram 20 centavos. Pois é, então assim... Vitorino, R$3 para ir para Novo Hamburgo, num serviço legal. Legal. Eu acho que está super em conta. Não, o problema não está aí, o problema é... O problema está uma tacada só. Dobrar. Eles foram irresponsáveis segurando. A dificuldade das pessoas que moram na região metropolitana conseguirem se empregar em Porto Alegre. Não, porque essas pessoas vão ter uma nova realidade, vão ter uma nova base de cálculo agora, né? A despesa delas mudou de forma significativa. Sim. Então, e as empresas também que contratam vão ter uma mudança significativa no custo. Agora, eu concordo com o Chicão, o preço de $1, o preço médio de $1, nossa, o metrô de Nova York é mais caro que isso. Uma Coca-Cola numa loja de conveniência é mais caro. Uma Coca-Cola. Então, assim... E como não tem como escalonar, né? Quer dizer, você pega o metrô, você ia até Novo Hamburgo e até Canoas, é a mesma coisa. É o mesmo preço. Porque é o que se chama de cálculo atuarial, né? O que vai mais perto paga uma diferença para cobrir o custo que vai mais longe. Até tal estação é um preço, até tal... mas está acabando, viu? Esse prefeito muçulmano lá está propondo uma tarifa tipo Nova York. Você entrou dentro, vai até onde quiser, quantas viagens quiser. Porque o metrô de Nova York, por exemplo, você pode ir a Coney Island, passa no Brooklyn, volta para Manhattan, aí do Wall Street, sempre dentro, pegando linha por linha, sem sair fora. Agora, Gustavo, você viaja o dia inteiro pagando. Fez um cliente em Novo Hamburgo. Até questão de alguns anos atrás, tu tinha que pegar o teu carro e encarar a BR-116, que é uma agonia. Hoje tu pega o Transurb, desce em Novo Hamburgo e lá pega um Uber. Por 3 pila do metro. Bom, nas exposições, nas feiras, no parque de exposições, tu vai de... Isso, é muito mais prático, porque você desce dentro. E vou te falar um negócio, eu acho que o erro aí foi de uma visão política e populista inadequada. Porque se tivesse reajustado, não levaria esse impacto. Aí a Magda tem razão. Pô, vem reajustando, 10 centavos, 15 centavos. Sabe, vai dando, as empresas vão se adaptando, o trabalhador vai se adaptando. E o próprio Transurb sofreu muita solução de continuidade, Magda, porque houve sucateamento. O Transurb não tinha como comprar mais carro, precisava de verba federal adicional. Ele circula desde 84.
Pois é, o Transul precisava suplemento de caixa para poder se modernizar, comprar trens novos, se equipar, enfim. A realidade do transporte está mudando tanto. Amigos meus, gente bacana, com carro bonito, vai para a praia de ônibus. Porque a passagem de ônibus para a praia diz que é extremamente barata. Muito barato. Os ônibus com Wi-Fi, banheiro, toda a mordomia. E outra coisa, desce lá e vai para casa. Tu não te estressa. Tu não te estressa na freeway. Eu lembro, faz muito tempo que eu não vou para a praia, mas eu lembro que quando eu ia nos finais de semana, eu pegava um ônibus aqui tarde da noite, me pegavam lá. Pronto. E eu voltava só depois. Gramado vai ser o próximo adresso, porque tu vai de ônibus e lá tu pega um Uber. Dependendo do que eu vou fazer em Gramado, eu vou de ônibus executivo, ar-condicionado, bem sentadinha lá, sem né, Gustavo, o pedágio para Gramado é caro. São 3? São 3, amigo. Termina pagando 30 pila de pedágio. São 3, olha aqui, ó. Você paga quase o preço. Olha aqui, ó. São 2... Tu vai deitado ali. São 2 de 2,60 ou 2,90 e um de 7,90. Eu fui esse fim de semana. 7 vai e 7 volta. Sim. Fica 16 praticamente naquele pedágio só. É mais quando você tem uma coisa só e com um horário tranquilo, eu infelizmente não posso acompanhar vocês, porque eu tenho problema de exiguidade de tempo e também de mobilidade. Ai, que maravilha. Eu não tenho exiguidade. Então, às vezes, eu preciso estar num determinado horário, e quando desse horário eu tenho que ir no outro horário, aí tem que voltar no horário. Por exemplo, segunda-feira, você sabe, eu estarei ausente do programa, eu tenho que estar em tal lugar, tem que estar de volta para terça-feira. Eu quero saber que tal lugar é para ver se tu não pode chegar atrasado. Eu queria também ter esse lugar. Eu trabalho. Eu sei que ele vai trabalhar pelo Work? Tá chique, eu quero um emprego da empresa. Eu queria saber essa coisa de exiguidade. Tu quer? Manda ele. Vai no centro e levar um papel para o Alexandre Gadré. Você está feito. Olha o nosso presidente. Não, rapaz, presta atenção no chefe. É o nosso presidente. O telespectador aqui... Eu vou no centro levar um papel para ele. O telespectador de Canoas disse que o ônibus integração está custando R$ 3,95. Aí eles têm que pagar mais o trem, que é R$ 3,30. Poxa. Eu acho que é 3,60. Porque ninguém mora junto à Ele sabe melhor do que eu, não sei agora. Será que não vai ter uma tarifa combinada? Tem uma tarifa combinada. Porque São Paulo tem a tarifa combinada, né? A CPTM não o telespectador que parece ser usuário diria, né? Eu acho que, por exemplo, São Paulo tem trens extremamente modernos. A CPTM comprou uns trens alemães agora, acho que é um negócio assim, a suspensão é totalmente hidráulica, está andando um automóvel. Nesses novos trens que a CPTM de São Paulo comprou. Mas porque ela tem capitalização, né? A passagem lá é cara? É cara. Mas a qualidade do serviço, você tem monitores digitais com notícias, mas informações... Mas aqui, que a Magda falou, no problema não é a qualidade do serviço. O problema é o preço da passagem em relação ao salário do cara. Não, o tranco inicial que foi dado. É a mesma coisa das pessoas que trabalham em Guaíba, por exemplo. Dificilmente elas conseguem um emprego aqui porque fica muito cara a passagem. Quem ganha um salário mínimo... Empregador. Pensa bem, quem ganha um salário mínimo vai gastar quanto? É isso que eu estou dizendo. Faça uma conta. Você bota 3 pratas por dia de metrô, isso partindo do princípio que mora perto. Não, ele vai fazer uma perna só. Ele vai e volta de metrô, são R$6. R$6. Você bota 24 dias úteis, faz a conta. Viu? E ganha um salário mínimo. É um tranco, vai. E ganha 150, 160 pratos. É isso que eu estou dizendo. Quer dizer, aí você põe desconto de INSS, desconto mais não sei o que, quer ver uma coisa? Novo Hamburgo. Aí o salário mínimo aumenta R$17. Novo Hamburgo tem um bairro chamado bairro de Canudos. Tem quase 100 mil habitantes. Quer dizer, de Canudos até o trem, quanto custa o ônibus? Aí pega mais o trem para vir a Porto Alegre, e aí vai outro bairro de Porto Alegre, pega outro trem. Tem que trabalhar perto de casa. Esse problema Mário, de mobilidade, de mobilidade urbana é crônico no Brasil. Na cidade é trágico. Impressionante. Porque o que acontece? O Brasil fez a opção pelo modal rodoviário. Foi o regime militar que fez a opção pelo modal rodoviário, porque precisava fortalecer a Petrobras, tinha no horizonte uma crise energética, enfim. Então, o governo militar fez a opção pelo modal rodoviário, mas era um modal que era para durar no máximo 10 anos. 10 anos depois de implantado, a prioridade ao modal rodoviário era a hora de começar a explorar as ferrovias e as hidrovias. Para você ter uma ideia, o Rio Grande do Sul é riquíssimo em hidrovias, em rios navegáveis. Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, na região dos Grandes Lagos, no norte dos Estados Unidos, o transporte hidroviário lá é baratíssimo. Você, através do Lago Michigan, você pega um barco, por $14 você vai ao Canadá.
$14. Sabe o que é 14 dólares? 50 prata. Por R$50, você atravessa o Lago Michigan, num desses tipo ferry-boat assim, você está no Canadá. Mas qualquer transporte lá é muito mais barato. Mas os trens da Amtrak, por exemplo, até Mari, o avião. Os trens da Amtrak poderosos. Meu Deus, banco de couro reclinável, você faz viagens espetaculares. E na aviação internacional, um voo Nova York, Londres, $120, $110. Aquele voo que eles servem nem água. Mas eles não têm a máquina. Como é que vai resolver a equação, Vitorino? Lá eles não têm a passagem do Transurb, em tese, é barata. Mas em relação ao salário mínimo é um problema. Mas é mais uma equação que não fecha no Brasil, por exemplo. O Marne está dando um exemplo aqui. $120 você vai de Nova York a Londres. Aí alguém vai dizer, não cobre nem os custos. Cobre dá lucro. Porque lá não tem uma carga tributária brutal. Nossa diferença. Por exemplo, o Luciano Hang, esse que é o dono da Havan, que quer vir agora para o Rio Grande do Sul. Da o quê? Da Havan. Essa rede de Santa Catarina. Isso. Ele fala em um investimento de quase 2 bilhões no Rio Grande do Sul, mas ele está vindo porque o governador chamou ele e está propondo uma série de benefícios fiscais para ele investir. Ele vai entrar na área energética e quer abrir 50 lojas. Estou falando de um dos maiores empresários do comércio varejista brasileiro. Ele quer vir para o Rio Grande do Sul. Mas sabe o que ele disse no ano passado, quando tinha tentado vir para cá com uma primeira loja, para ver o que acontece? Ele disse que o Rio Grande do Sul é um dos piores estados brasileiros de investir. Porque tem uma fiscalização desproporcional, tem uma burocracia constrangedora, tem uma carga tributária que assusta qualquer um. Por isso que as Casas Bahia foram embora. Você está entendendo por que da nossa decadência? A nossa decadência tem muito da gestão pública. A Magda deu a notícia hoje na Assembleia Legislativa, não conseguiram votar mais uma vez nada. 3 sessões. E todo mundo ganhando sessão adicional, convocação extra. Todo mundo ganha, sim. Acho que não, sabe? Sim, convocação extra, mano. Convocação extra, todo mundo voto. Todo mundo ganhou e não votaram nada. E sabe o que vai acabar acontecendo? Não, eu até quero que alguém, você me dá a informação aí, porque convocação extraordinária é paga. Injetou. Agora o Marne, as galerias tomadas por funcionários públicos, funcionários dessas estatais e por sindicatos. Essa gritaria das galerias é que nos atirou nesse buraco. Porque para atender uma minoria barulhenta, eles vão no bolso da maioria silenciosa. Porque quem é que paga os rombos dessas empresas? A Sulgás eu sei que não, ela é lucrativa. Portanto, é uma empresa que pode ser vendida por muito dinheiro, cara. Porque a Sulgás, ela é lucrativa e tendo concorrência. Que ela tem Liquigás, Ultragás, Nacional Gás, as empresas todas distribuidoras, sendo que a Liquigás é da Petrobras. Então, são distribuidoras fortes, concorrentes fortes, e a Sulgás se mantém não só como líder, mas extremamente lucrativa. Aí alguém vai dizer, então não é para vender. Tá bom, ela está assim hoje, e amanhã, se não estiver assim? Então, quem comprar a Sulgás não vai tocar na diretoria da Sulgás. Sim. Não vai tocar, pô. Só se for muito burro. Porque os caras vão na concorrência como essa, dá lucro. Né? Então, tu não pode tocar na Sulgás, nos funcionários. Nem não. Agora, a CE, por exemplo, aquele monte de diretoria, aquela encrenca toda, que não tem dinheiro para investir, e agora deu um tranco de 30% que a ANEEL e o Ministério autorizaram de forma nebulosa, a CE está pedindo privatização. Em nome da cidadania está pedindo. Mas, claro, os funcionários não querem, porque tu sabe, né, meu amigo? Não é isso. Não. É que empresa privada, Chico. Você tem que trabalhar. Amigo. E tu acha que vai ter essa quantidade de diretoria que tem a CE hoje? Vitorino, a Companhia Rio Grandense de Mineração, para mim, é um mistério, mas se tu souber alguma coisa, eu aguardo. Tem uma palavrinha na língua portuguesa, sinecura. O que significa sinecura? Sinecura significa o sujeito que não trabalha. Praticando a sinecura. Ele tem um cargo, ele tem lá, teria que trabalhar, mas ele não trabalha. É um cargo que não exige trabalho. Então, as pessoas não querem trabalho, elas querem um emprego. Eu tenho um emprego, recebo dinheiro. Então, chama-se na língua portuguesa sinecura, isso aí. Então, é isso que acontece no nosso país. Mas uma coisa que eu gostaria de colocar... Mais um nome para vagabundagem. O que eu gostaria de colocar é o ódio que as pessoas estão sentindo pelo lado político. O cidadão é de um determinado
um determinado lado, de uma ideologia, é odiado pelo outro lado. Eu nunca vi, Chicão, Magda, meus companheiros, meus amigos e queridos aqui, eu nunca vi um momento tão ruim da política brasileira. O camarada que é lulista tem ódio do cara que é coxinha. Mas quem é que eu disse que eu sou coxinha? Quem é que duvida que vocês são coxinha? Ninguém diz que é coxinha, mortadela. É que você pode criticar todo mundo, menos a esquerda. Então, não, é todo mundo. O camarada disse, alguém me encontrou e disse, não, porque vocês ficam lá de noite só falando mal do Lula. Eu disse, meu amigo, se prepare, vem a segunda condenação em março. Vem a segunda condenação, e essa vai ser muito mais pesada. Essa vai ser muito mais pesada. Vou te interromper mesmo não querendo. O TRF da 4ª Região hoje negou um pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para afastar o juiz federal Sérgio Moro na condução do processo do sítio em Atibaia. A palavra é sua. Tá, mas deve ter sido 11-1. Porque não, foi 3-0. Então foi só a turma. Foi só na turma. Se ele recorreu. Olha aqui, a decisão foi unânime. Os desembargadores Leandro Paulsen, Victor Luiz dos Santos Laus acompanharam o relator, desembargador João Gebran. É a oitava turma. É a oitava turma. Mas eu não duvido que eles recorram ao plenário, e no plenário vai dar 11-1, porque tem um desembargador federal aqui que era petista. Eu não tenho nenhuma dúvida que o sítio de Atibaia, lá com todos os indícios da presença, que ele dormia lá, fumava o charuto que ele ganhou do Fidel Castro, aquela coisa toda, e que existem evidências fortíssimas de que ele tinha uma ligação, pelo menos com o sítio, etc., que ele vai ser condenado, né, pela segunda vez nesse ano. E também, olha, antes eu achava que ele seria candidato, Vitorino, mas eu acho que ele não vai ser mais candidato. Eu não sei, eu achando que na hora H... Eu acho que ele não vai... Como o Lula, embora você vai me dar uma paulada com o que eu vou dizer agora, é um homem inteligente, ele pode ser inteligente do mal, mas que ele é inteligente, o Lula, isso eu não posso negar, né? Ele vai dizer, não, eu não vou ser candidato então, porque seria um ato de inteligência dele não ser candidato e apoiar um candidato partido, apesar que o partido é ele. O partido é ele. O problema do PT é que o Lula é o partido, né? Quem são os grandes nomes que representam o Partido dos Trabalhadores? Tirando o Lula, não tem mais nenhum. Um grande nome. Qual é a grande figura polêmica nacional? E o Lula está no momento em que falem bem ou falem mal, mas falem de mim. É isso que acontece, dona Magda. Mas aí tem a fadiga dos metais, né? Ah, bom. Tem a fadiga ele já não está com o mesmo. Ninguém mais aguenta falar em Lula e as condenações também. Aquela coisa que tinha lá fora, Chicão, do tipo, pois é, aí vinha documento. Olha os artigos do New York Times, olha os artigos do Economist, Wall Street Journal. Começa a ler os artigos. Eu li um artigo do Miami Herald sobre a real situação política brasileira e o rapaz que escreveu é um americano que mora em São Paulo. E o rapaz relatou, olha, a imprensa internacional está comprando a gritaria de uma minoria. A imprensa internacional não está ouvindo a maioria. E isso pode nos levar a algo surpreendente na eleição. Nós temos governados por uma minoria mais barulhenta. E outra coisa, Vitorino, o que mais me impressionou é que todos esses faladores, não que vamos fazer isso, que vamos matar, não aconteceu absolutamente nada. Quando saiu o primeiro voto do primeiro desembargador, foi a semana passada, né? Eles começaram a levantar o acampamento e foram embora. Porque todas aquelas ameaças, intimidando o povo. Depois da chuvarada. Deu aquela chuva. Chuva foi chuva de Deus. Então, meu amigo, vamos nos comportar à altura da lei. Nós temos lei, o judiciário está funcionando a pleno, está todo mundo trabalhando. O que o Brasil precisa? Tirar esse comportamento desidioso, essa coisa dessa preguiça. Vamos trabalhar, vamos crescer pelo país e vamos estudar. Porque a diferença de não ganhar mais salário mínimo é o conhecimento, é o estudo, são os cursos que você pode fazer, pode se aperfeiçoar e chegar a ter uma profissão que possa dar um sustento para você. Então, essa é a diferença. Então, não vou ganhar mais salário mínimo, eu vou ganhar X, vou melhorar a minha vida, mas eu tenho que estudar, eu tenho que ralar. A palavra é essa, ralar. Olha, só para falar, já que vocês estão falando em eleições, saiu, sei que a gente não acredita muito nas pesquisas, né, Vitorino? Mas o Datafolha liberou mais uma pesquisa. Vamos lá, é o que temos para o momento. E diz que em uma pesquisa
Em primeiro turno, se o Lula participasse, ele ia estar liderando completamente todas as pesquisas, de 34% a 37% da intenção dos votos. Já em segundo turno, caso não tenha o Lula, né, participando, o Bolsonaro lidera em primeiro lugar com 18%. Aí depois vem Marina Silva com 13%, Ciro Gomes com 10%, Alckmin com 8% e, caso Luciano Huck participe, com 8% também das intenções de votos. Tu já disse que o último lugar, normalmente, nessas pesquisas é o que... Bom, deixa eu só dizer uma coisa, que enquanto a Jéssica falava... É que o Datafolha não tem... Enquanto a Jéssica falava... O Datafolha já se assumiu, o grupo UOL, Datafolha, já se assumiu como um grupo de esquerda. Eles se alinharam com o PT em São Paulo, um grupo de esquerda. Os articulistas e as matérias, a homepage todo dia, foto do Lula, e aí bota a opinião de não sei quem defendendo o Lula, coisa e tal. Então já se assumiu. E com isso levou junto a credibilidade do Instituto de Pesquisa. Sim. Ou seja, o Datafolha hoje não merece a mínima credibilidade, porque se tornou um instrumento ideológico. Mas mesmo assim... É o que nós temos. E mesmo assim, eles consideraram o Bolsonaro. O Gallup, tem outros, mas o Datafolha está aí. Deixa eu só parar só um pouquinho. Eu quero fazer duas coisas. Uma, dizer que a imagem que os senhores viram quando a Jéssica estava falando é do osul.com.br. Essa pesquisa que nós estamos falando está na íntegra, com detalhes para vocês no Osul, que você acessa baixando o aplicativo na plataforma ou nas plataformas que você usa e acessa 24 horas com a informação sempre atualizada. Falando em informação atualizada, os senhores deputados não recebem por essa convocação extraordinária. Eu consultei a Assembleia Legislativa, a assessora do deputado Frederico Antunes. Por isso que não votaram, então. Não, eu sabia. Há mais de 10 anos, a Assembleia Legislativa acabou com o famoso jeton. A Assembleia não recebe, por isso que eu disse. Mas agora está confirmado. Obrigada, Rejane Fittipaldi, que nos auxiliou. Ô, Chicão, tem um aqui para ti, Chicão. Eu vou ler e você vai completar com a sua opinião abalizada sobre o tema. Muito abalizada. Né? Uma avaliação linguística sobre as reflexões de duas palavras importantíssimas da língua portuguesa. As palavras completo e acabado. As relações que existem nessas duas palavras são muito complexas. E alguém pensa, acabado e completo podem ser sinônimos. Não. Eu não acho que esses sinônimos são exatamente o contrário. Ao casar com a mulher certa, você está completo. Ao casar com a mulher errada, você está acabado. E quando a mulher certa descobre que você está com a mulher errada, você está acabado por completo. Muito boa essa, mas como fazem piada dessas coisas? Alguém avisa a Jéssica que o Luciano Huck não vai participar das eleições. Eu sei, mas é que saiu na pesquisa, só por isso que eu falei. O Luciano Huck não está na eleição, mas está na pesquisa. Presta atenção. Quando ele vê crescendo na opinião pública, na verdade, ele vai. Reza a lenda, e pode ser uma lenda realmente, que Luciano Huck faz questão de continuar aparecendo, foi dito nessa mesa aqui, né? Que ele faz questão de continuar aparecendo assim, para tumultuar, ou para... se fosse eu, era para aparecer, ele é para tumultuar. Deixa eu explicar para um rapaz aqui que está insistentemente, o Volmar Magalhães, nosso telespectador. Meu jovem, pela sua foto aqui, você é bem jovem. Ele reclama que a Jéssica não responde. A Jéssica não tem como responder, Volmar, porque ela recebe centenas aqui com o WhatsApp do programa Atualidades Pampa. Nós recebemos centenas, muitas vezes... 6.447 mensagens como aqui responder, no WhatsApp. Volmar, tá bom? Então, eu espero que você Eu ainda entenda. consigo responder alguma coisa aqui. Nós não temos tecnicamente como responder. Porque como é e-mail, fica aqui registrado, mas vai entrando também, às vezes eu acabo lendo os mais recentes e deixando para trás aqueles primeiros, né? Como, por exemplo, do Marcelo Escobar, que... não, Marcelo aqui não era comigo. José Carlos Barbosa. Isso é antigo, que a Jéssica disse que ia votar no Ciro Gomes. Será que ela está bem? Fiquei preocupado. Um ótimo programa para todos vocês. Saudações. Aliás, a turma como é que eu vou dizer? Da implicância, disse horrores. A turma da implicância.
Aquela bancada debochou da opinião da Jéssica. Trataram mal a Jéssica. Trataram mal a Jéssica. Bom, agora eu vou te contar uma coisa. Tu tá bem, meu amor? Tu precisa de alguma coisa, querida? Tu tá bem? Tu não tá com fé da Cinha? Trata bem? Mas mais do que vocês ouvirem e lerem isso, eu fui, assim, olha, detonada nas redes sociais. Mas as pessoas só detonam aqueles que aparecem e que incomodam. É que as pessoas não entendem. Eu não sou nem de esquerda, nem de direita. Eu sou do Brasil. Eu quero que o Brasil tenha um presidente maravilhoso. Eu quero que a população esteja contente com o nosso líder. As pessoas não entendem isso, só que elas falam mal porque dizem que todo mundo aqui ou é de direita ou é de esquerda e a gente não pode ser meio termo. Eu acho que cada um tem o seu candidato, né? Eu só expus, mas também já não vou expor mais, já vou ficar quieta, vou votar em quem eu quiser. E se aparecer um candidato melhor, para mim, o que eu disse e repito, para mim é o menos pior. Nos que nós temos. Se aparecer um melhor, votarei sem problema. Carlos Pauleto. Não deixe de dar sua opinião, não. É claro, mas a gente fala e brinca, mas graças a Deus a gente tá aqui para levar a burdoada. Todos nos damos muito bem aqui e fora dessa bancada e brincamos, pegamos no pé de todo mundo. Isso é normal, a gente pega no pé do... chega a estar inchado de tanto que a gente pega no pé do Vitorino. Engraçadinho. Tem joanete, vai criar uma joanete. Aqui, só uma informação, Magda. Canoas tem integração sim, custa R$ 5,45. Só que eu acho que essa integração aqui vai ter que subir. Obrigado à nossa telespectadora, a dona Raquel, que mandou a informação. Eu acho que vai subir, dona Raquel, porque essa aqui é a integração atual, com a nova tarifa. Bom, vai mudar. Deixa eu dizer, então assim, já que tu voltaste a falar sobre este assunto, vamos voltar a falar, porque nós temos muitos telespectadores que estão se manifestando, né, sobre isso. Então, eles estão fazendo aqui aumento da passagem, o Maurício Silva Brum. Viu o roubo da passagem de trem de 1,70 para 13,30? Eu acho que é mais que 13,30, Maurício. E quem precisa pegar trem para trabalhar? Essas pessoas estão ferradas. E também aumento de 200 mil desempregados no Estado. Mas vi uma reportagem que quase metade das pessoas que procuram emprego não tem ensino médio. Com estudo é... Olha o que o Marne diz aqui todo dia. Sim, quase impossível arrumar emprego. Foi mais ou menos isso que eu disse. E aqui no WhatsApp também tem muitos telespectadores falando sobre esse assunto. Em relação, o Jorge Ademar Kowalski, lá de Gravataí, em relação ao preço da passagem do Trenzurb, devemos lembrar que os desempregados serão os mais afetados. Os empregados recebem o benefício do Vale Transporte e existe um percentual, que é de 6%, se não me engano, de desconto no salário. Estudantes recebem o passe livre e nem sempre utilizam para ir à escola. Aí tem também aqui um outro telespectador, o Juan, de Porto Alegre, que diz: o escalonamento de passagem acontece nos ônibus metropolitanos de Cachoeirinha, para Cachoeirinha e Gravataí, por exemplo. É um valor extremamente alto, mas o preço depende de onde tu vais desembarcar. Poderia ser assim no Trenzurb também, né? Porque muitas pessoas vão a uma estação próxima. Aí tem um outro telespectador aqui que não se identificou, mas vocês estavam falando da privatização da CE e ele. Pelo que entendi, os senhores estão dizendo que os empregados da CE não querem a privatização porque não trabalham e teriam que trabalhar no caso de privatização. A senhorita Jéssica referiu-se aos empregados da CE quando citou a palavra vagabundagem? Não, eu me referi a qualquer funcionário público que não queira trabalhar, que queira uma mamadinha na teta, né? Até foi o que o Marne estava falando. Público, não só funcionário público, qualquer pessoa que queira ganhar dinheiro, mas que não queira fazer nada. Excetuando a palavra vagabundagem, não trabalhar, vamos deixar bem claro, ninguém quer trocar o emprego público por um privado. Tá? Reclama. Ninguém quer trocar um emprego público, aquela boquinha, numa empresa pública. Estabilidade. Porque a empresa privada é o seguinte, o patrão está lá conferindo horário, trabalhou, produtividade, mudou de setor, ampliação, altera, coisa e tal. Empresa pública a gente sabe que é aquele... Né? Claro, tem gente que trabalha. Pô, eu conheço gente na CE que quando cai uma chuva em Porto Alegre, os caras chegam a virar 20 horas trabalhando, subindo em poste. Não são funcionários, são as empresas terceirizadas, prestadoras de serviço. Retiro o que eu disse. Foi aí, ó, falando. Retiro o que eu disse. Eu tenho uma bomba aqui. Meu Deus. Uma bomba. Meu mestre. O ministro Diogo Oliveira deu uma palestra ontem no Jornal O Globo do Rio de Janeiro. O Jornal O Globo é o embrião, né?
aquele que fez, onde nasceu a Rede Globo de televisão, Roberto Marinho, filho do senhor Irineu Marinho. E ele foi lá dar uma palestra, um auditório bonito que eu conheço lá no Rio de Janeiro. Então ele disse que 5 pessoas recebem até hoje pensão daqueles que lutaram na Guerra do Paraguai. Há 148 anos aconteceu a Guerra do Paraguai e estas 5 pessoas, 148 anos, 5 pessoas recebem. E aqui eu grifei aqui a frase dele. Neto do... Não, trineto. Eu acho que é mais. A Previdência é o maior mecanismo de concentração de renda do Brasil, disse o ministro. Vou repetir, a Previdência é o maior mecanismo de concentração de renda do Brasil. Então, meu amigo, o que nós vamos fazer? Se pagam ainda pensão, pensionista ainda de familiares daqueles que lutaram na Guerra do Paraguai. Então, amigo, já que estás com a palavra, boa noite, querida Magda, boa noite a todos da bancada, e um especial ao bondoso Marne. Magda, pergunte ao Marne se ele foi amigo do saudoso Jim Martin. Tenho curiosidade. Claro que Luiz de São Leopoldo. Não, essa pergunta me fizeram. Tomaram muito uísque junto, conversaram. Gostaria. Tá, muito bem. Mas gostaria. Não, claro, nunca conheci o Jim Martin, eu gostaria de ter conhecido ele e acho que ele foi, como eu sempre digo, os americanos falam, uma personality. Agora, ele tem eu já contei a história há muito tempo atrás, mas rapidamente eu vou lembrar um programa que ele tinha, o Jim Martin Show na televisão americana, na CBS, e ele tinha uma fama de drunk, de bêbado, né? Todos eles, bêbados. Ele e o Sinatra, o Sam Davis Jr., o Peter Lawford, que eram os Rat Packs. Só fama? Isso não, eles eram bêbados, bom, né? Ok. Então, ele fazia o programa, ele tinha uma escada. Então, para mostrar que ele não estava bêbado, ele subia e descia a escada cantando. Louco. Eu tenho. Ai, que maravilha. Eu morria de rir. Everybody loves somebody sometime. E descia e subia. Então, você gostou? Você fazia aquele Sabe o que o Mário Barcelos me lembrou agora? O Zé Bonitinho. É mesmo. O berigote das mulheres. O berigote das mulheres. Olha aqui, deixa eu mandar um abraço aqui. O senhor me desconstrói. Ele adora. É a diversão dele. E hoje está faltando a franja. Hoje está faltando a franja. Eu quero mandar um abraço para Ijuí. Coisa que o senhor nunca terá. Para o senhor, eu já tive franja. Como é que se abraça Ijuí? Mandar um abraço para Ijuí, para o senhor Egon Stephens, que está acamado, ele se acidentou gravemente de trabalho, está internado no hospital em Ijuí e é nosso telespectador assíduo, gosta do programa, então quero mandar um abraço para o senhor Egon. Uma boa recuperação ao senhor, logo o senhor estará em casa de novo e trabalhando. Olha, papai do céu vai querer isso. O senhor continua nos assistindo que o senhor vai melhorar. Isso. A gente está aqui lhe mandando energia e força para o senhor melhorar. E um abraço então, de toda a bancada e da sua filha, dona Sandra, que manda um carinho para o senhor aí. Sim, senhor. Eu quero dar 2 drops, um drop só, um abraço, já que o Vitorino dá um abraço, para a dona Ilse, que curte muito eu aqui no programa, e também o seu marido, Luiz Roberto, que é fã da Magda, acha que a Magda lança moda, tudo. Agora, falando de moda, depois daquele evento que eu falei da Carpe Vida, que eu tive sábado passado, muitas pessoas me ligaram, mandaram um WhatsApp, qual seria o relógio melhor para a noite? A noite é um relógio ostentação, não pode usar relógio fininho, tipo slim, nem pequeno, mas não aquela ostentação invicta, grandão, de ouro, aquilo fica um relógio muito funk, é para outro tipo de noite. A noite eletrônica, o máximo é isso aqui, ó. Diesel Overflow, não tem nada a ver com a diesel, é um relógio importado, caríssimo, por quê? Porque usa ouro rosé, que é a nova moda para o homem, com pulseira de couro. Então você tem um relógio grande que chama atenção, mas tem um detalhe charmoso, que é o couro que remete à elegância. O overflow, em inglês, se o Vitorino pode me corrigir, seria aquele que estoura. Então, I am overflow. Entra numa festa, eu estouro. Overflow, me explica uma coisa. Esse relógio só tem deste tamanho? É, desse tamanho, porque se chama overflow. Ok, então grande. Assim, ó, não é para qualquer pulso. Não, porque ele é muito grande. Mas na noite o relógio tem que ser grande. Mesmo que tenha um pulsinho pequenininho, pode virar um cebolão. Senão não chama atenção, porque o gadget do homem é o relógio. O gadget do overflow. Não tem ouro para usar. E eu vou te falar, Chicão, estou usando diesel direto. O diesel que é o combustível, a caminhonete da Toyota. Mas quem é fã do diesel, isso aqui o Jefferson Funcional tem a maior coleção de diesel. Bom saber, vou pedir emprestado. Caríssimo hoje. Presta atenção aqui, ó. Vamos voltar a falar sobre um assunto. Luiz Olavo Pereira
daí de Alvorada, ele faz a pergunta: poderia informar o valor que o Estado pagou aos deputados por esses 3 dias, pois não fizeram nada vezes nada. Aí o senhor Sartori diz que o Estado está quebrado. Parece que não. Um grande fraterno abraço. Seu Luiz Olavo, eu falei há 10 anos, é mais de 10 anos. Desde o ano de 2004, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul votou e acabou com o que é chamado de jeton, que é receber por essas sessões extraordinárias. Não são todas as assembleias que são assim, mas a Assembleia do Rio Grande do Sul não paga nada aos seus deputados em sessões extraordinárias como essas. Magda, eu recebi uma denúncia de alguns estudantes do sul do estado, e isso parece que está acontecendo em várias escolas. A Secretaria de Educação tem que acompanhar esse assunto de perto, porque é muito grave. Alunos da escola Amilcar Gigante, lá de Pelotas, estão reclamando o seguinte: os alunos não tiveram férias aprovadas por conta exatamente da greve dos professores. Quem pagou a conta são os alunos. Muito bem. Agora, os professores, nesse período de recuperação, eles estão faltando. Uma semana não tem professor de matemática, outra semana não tem o professor de história, enfim. Os alunos foram reclamar para a diretora e a diretora disse que é um direito dos professores, porque o horário é muito ruim e os professores não tiveram férias. Ora, os alunos estão proibidos de reclamar. Aí eu pergunto, para um pouquinho, cadê aquela história de recuperar nas férias? Então, os professores que fizeram greve estão tirando férias do jeito deles e sendo abonados pela direção das escolas? E os alunos é que estão pagando por aquela greve, não tendo aula? Os professores, aqui diz, os professores estão se revezando, tirando férias, enquanto que os alunos estão tendo aulas normais, sem direito sequer a reclamar, porque a direção dessa escola e de outras estão fazendo a mesma coisa, dizendo que os professores têm direito de ter pelo menos uma semana de férias por conta do horário sobrecarregado. Hello. Mas isso a gente sabia que ia acontecer, né? Alô, Secretaria de Educação. Quando vocês forem negociar outra vez, final de férias, entendam, não se recupera a greve. Não existe recuperação de greve. Eu disse aqui, estou dizendo há muitos anos isso, essa recuperação de greve é uma falácia, não existe. A irresponsabilidade de alguns deputados que aprovaram há algum tempo atrás o perdão dos descontos dessas greves deu aos professores, especialmente aos CEPEGs, um estofo para fazer isso. A bem da verdade, o CEPERS vinha tentando já, há algumas semanas antes realmente do final da greve, terminar com a greve. Exatamente. As correntes dentro do CEPERS que estão se digladiando, uma é liderada pelo PSOL, outra pelo PT, outra pelo PCdoB. A turma da esquerda que domina o CEPERS hoje e que não vai levar os professores do Rio Grande do Sul a lugar nenhum. Eu vou deixar bem claro, porque ninguém negocia, é difícil negociar com o CEPERS por causa disso. A irresponsabilidade está provocando esse tipo de coisa e fez com que o Rio Grande do Sul caísse no ranking da qualidade de ensino no Brasil. Então, na próxima greve, porque vai ter, a gente já sabe. Chicão, março é dia de greve de novo de professor, sabe? Começo, né? Greve de professor é normal. Março e novembro, é normal. Quando tem aula, né? A gente já sabe. Quando então, em março agora deve vir outra greve. Eu gostaria que o secretário de Educação recrudescesse a conversa com os grevistas. Entrou em greve, começa a descontar no primeiro dia. Ele é ótimo, secretário. Começa a descontar no primeiro dia, secretário, porque o senhor está vendo aqui uma grande enganação que está se consolidando. E a denúncia que vem é de várias cidades do interior. Eu peguei essa aqui isoladamente, mas são várias as denúncias, várias escolas. E os diretores dessas escolas, as diretoras dessas escolas, estão coniventes com isso. Portanto, com a palavra o Poder Público do Rio Grande do Sul. Carlos Pauleto, nosso telespectador, falando sobre a convocação do governador Sartori, diz assim: Sartori levou mais um pau da oposição hoje na Assembleia. O povo gaúcho agradece, pois se for aprovada a proposta de Sartori, a dívida atual mais que dobra, deixando uma situação de destruição para o próximo governador. Abraço a todos os coxas do programa. A gente não é coxa, a gente é coxinha. Seu Carlos Pauleto, pequenininha. Aproveitar que o senhor está escrevendo aqui para o programa, quero pedir para o senhor, eu já respondi vários dos seus e-mails pedindo que o senhor me tirasse do seu e-mail, porque todo dia eu recebo 4, 5 e-mails do senhor. O senhor é um ideólogo, um fundamentalista e, notadamente, o senhor tem
identificação com o PT. Então eu gostaria que o senhor, por favor, me eliminasse do meu e-mail, porque os seus e-mails, todo dia na minha caixa, que eu não leio, mas entopem a minha caixa. Então eu gostaria de pedir ao senhor, mais uma vez, educadamente, para que eu não tenha que identificar o seu IP e tomar providência. Senhor André Vargali, obrigada pela correção que o senhor está fazendo a mim e a outras pessoas, que ele disse que, na verdade, foi para 13,30 o preço do... É 90%. 13,30 é $1. Pois é, porque ele disse assim, de 1,70 para 13,60 não seria um aumento de 112%? É alguém que está me dando os dedos, né? Não é assim só informação. Mas deixa eu mostrar para vocês uma coisa que eu achei maravilhosa, que aquele nosso amigo Guilherme fez da minha própria pessoa. Olha aqui, ó, mostra aí para o telespectador. Aqui está escrito, não me aponta esta... desse dedo. Magda Beatriz. Pior que foi mesmo. Foi uma cena que quem viu, quem não viu não vai ver mais. Quem viu, quem não viu não vai ver mais. O Gustavo Tuori tem mania de falar com a gente assim, disse ele, não me aponta essa porcaria. E é do tempo que eu sentava do lado dela, que senta a Jéssica. Eu mandei aquela do Vitorino, tu não recebeu? Não, para aí, eu vou ver agora. Eu mandei do Vitorino. Eu tinha que mostrar uma minha, senão as pessoas acham que eu só mostro. O Guilherme tira todo dia pra sacanear a gente. Todos os dias ele manda uma foto. Ele faz uns Eu, quando sentava do lado da dona Magda, eu perdi o lóbulo. Eu puxava a orelha dele. O Vitorino estava falando. Tu ia falar, Marcos? Não, eu ia falar de uma coisa horrível que eu vi no centro hoje. Fala. Os bancos, estamos em luta. Os bancos já estão com aquela... bancos? Já está na frente Mas do luta contra quem? Em luta? Estamos em luta. Estamos em luta. Vão entrar em greve, mas não tinham acertado, etc. Eu não estou entendendo isso. Eu gostaria que os sindicatos bancários, que colocam aquelas pessoas que não trabalham nos bancos, evidentemente, né, e nem no próprio sindicato, que mandasse aqui uma informação, qual é, o que a gente pode ajudar, porque o prejuízo da população é muito grande. As pessoas que necessitam dos trabalhos dos bancos, etc., os bancos têm que fazer um acordo, porque não interessa. Os bancos ganham demais no Brasil, é impressionante. Mas sabe o que é isso, Mário? Superpoder dado a sindicato. O Olívio Dutra era sindicatos bancários. Foi presidente aí deram superpoder. Você sabe por que a Justiça do Trabalho está contrariando a própria lei? Porque, olha, está saindo cada coisa da Justiça do Trabalho. Eles estão se lixando para a lei. Alguém vai ter que tomar uma atitude, porque quando a Justiça não quer cumprir a lei, porque virou bagunça. É porque, certamente, a Justiça do Trabalho não quer perder o poder que ela tem. E outra coisa, não quer tirar o poder dos sindicatos que a lei está tirando. Então, assim, está muito nebuloso o cumprimento da nova legislação trabalhista. Mas, o que tem que fazer, amiguinho, é o seguinte, está em greve, quer reajuste, vamos negociar, olha, tanto. Passou uma semana, 2, 3, começa a descontar. Vamos ver que rapidinho eles voltam a trabalhar. E eu quero agradecer, aproveitando, ao Leandro Costa, lá de Pelotas, né, que mandou um livro que ele escreveu, Pensando com Excelência. Ele fala aqui de aforismo, né, para que as pessoas saibam. Aforismo é sentença, né? São diversas sentenças que ele escreveu e que ele coloca aqui nesse seu livro. Eu chamo tudo de livrinho, né? Tudo de livrinho. Livrinho é uma forma afetiva com que eu trato os meus livros. Então, muito obrigado. Eu vou ler. Já li, inclusive, algumas frases suas aqui. Achei algumas frases realmente bastante inteligentes sobre a liderança, Ele fala aqui dos cursos que ele fez. Parabéns. Leandro, professor, grão-mestre, doutor Leandro da Costa, lá na minha querida cidade de Pelotas. Obrigado, um abraço, Leandro. Falando em curso, há um tempo atrás eu falei aqui no programa que eu fiz um curso de programação neurolinguística. Esse aqui também é, professor. Esse também é, né? Então, e aí eu falei do curso que eu fiz na estratégia e ontem teve a formatura de um curso que teve no final de semana e o Lucas, que é telespectador do programa, foi fazer o curso. E ontem eu fiquei sabendo e me mandou uma mensagem, super contente, adorou a indicação do curso, fez o curso, disse que foi uma das melhores experiências da vida dele. Legal. Eu quero mandar um beijo pro Lucas, parabéns por ter tomado essa iniciativa, por te permitir fazer esse curso. E se você quiser também, estratégia tá aí para fazer. Eu amei. Bom, olha aqui, ó, o nosso telespectador Emilson Almeida, assim como ele, muitos telespectadores que estão postando no Facebook do Atualidades Pampa e outras formas de comunicação, estão assim meio perdidos com essa história da uma televisão analógica, televisão digital, eu não consigo mais ver vocês, porque não sei. Então, deixa eu dizer, respondendo um pouco o Emilson, e o Gustavo pode me ajudar nessa resposta, a prorrogação para o dia 14 de março mostra que algumas coisas não estão dando certo
nesta mudança de analógico para digital, né? Então, assim, tem canais diferentes, dependendo da região. Por exemplo, o nosso número no dial da televisão é 11.1, mas não é para todos. Em Osório é 49.1. Então tem que ir passando os canais e vai achar, tem que reprogramar. O sistema digital tem uma coisa... Ele está com algum problema de instalação e coisa, então por isso que prorrogaram. Isso não foi só para as pessoas se adaptarem, foi para eles também ajustarem. Está sendo dado um tempo adicional, gente, porque a própria implantação do sistema 100% digital no Brasil exige ajustes técnicos. Não dá para negar que as emissoras também estão com dificuldades, tá? Sempre tem aquele, já está, porque nós somos isso, somos aquilo. Não é não. Todo mundo está aos poucos. As emissoras estão ajustando os transmissores, posicionamento de antena, o processo de dispersão do sinal digital é diferenciado, exige uma série de outros aspectos que precisam ser considerados. Então, assim, é preciso um pouco de paciência. Mas, vamos lá. A regra número 1, televisor digital. Você instalou a sua TV digital, posicionou a antena. A primeira coisa que você tem que fazer é um rastreamento, porque todo sistema digital aceita o rastreamento, seja um conversor externo ou seja o seu próprio televisor. Todos os televisores modernos já vêm com conversor digital. Aqueles mais antigos, que eventualmente não têm, você tem que ir fazer o rastreamento, ou seja, ele faz a busca, vai encontrando os canais para você. Quando você souber que tem um canal na sua região que a sua TV não está pegando, você precisa reposicionar a antena. Como é que você pode saber isso? Existe aqui, nós temos no Rio Grande do Sul, a AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, que tem um site completíssimo com informações técnicas e orientações. O site do Dentel também tem lá orientações de como fazer, como instalar. O Dentel não existe mais. O Dentel não é... Anatel, desculpe. A Anatel, que também tem lá orientações de como fazer, como organizar, como fazer a conversão, instalar, enfim, ou como operar os televisores. E no manual do seu próprio televisor, você vai encontrar ali rastreamento de canais, search. Ali você coloca e você vai ver como é que funciona, como é que ele encontra. Repito, se você não está encontrando determinado canal, reposicione a antena e faça uma nova busca. Muito bem. Ainda sobre o Transurb, eu adoro esses telespectadores que vão para longe e continuam nos assistindo. O Rosângela Salerno, que está em Londres, está assistindo o nosso programa. Olha! Diz o seguinte, o problema... não é o valor da passagem do Transurb, sim do salário mínimo no Brasil. Bingo, acertou bem. Simpática bancada, o preço do trem não compra 1 litro de gasolina. Mas se for mais caro ainda, aí as pessoas não andam mais, né? E a inflação do Drácula Temer é 2,95%. Essa é de matar, né? Essa é de matar. É o Luciano Fontes. Essa é de matar. O Gabriel está informando aqui, diz o seguinte, olha só. Os bancários não estão em campanha, não, e não estão em greve. Ele disse aqui que é os Lula fanáticos que lideram o sindicato que estão querendo fazer arruaça. Ele disse, raros os que participam. E ele falou, olha, eu não conheço nenhum bancário que está em campanha ou disposto a entrar em greve ou fazer confusão. Mas, Vitorino, eu passei na frente dos bancos, todos eles estão ali no centro da cidade, ou pelo menos em grande parte, estão com essas faixas, a luta continua. E é uma faixa que eu te empurrei com a mão. Eu dei com a cara na faixa. Não, eu não sou agressivo, o que é isso? Não, o senhor está me desconstruindo. Eu empurrei com a mão para poder entrar. E o outro cidadão que era mais alto que o senhor, 2 metros de altura... Eu tenho 1,91 m. Ele tinha 2. O cidadão entrou, o cidadão deu... Ele estava conversando no celular. Daniel Craig. Não, o Daniel Craig aqui, ele tem 1,50 m. Não tem. Não, 1,70 m, deve ter, não tem muito mais do que isso. Mas nem se falar de quem tem 1,50 m. Não, mas é que eu estou falando de 2 metros, ele não acredita. Então, o cidadão bateu... Eu não consigo terminar, dona Maria. Eu tenho muito sentido com isso. Não, para com isso. Você está ficando Maguari. Tu está ficando Maguari por qualquer coisa. É que, Marne, tu não pode escutar ninguém enquanto tu estás falando, porque aí tu tenta explicar para não é porque ele começa a rir do que diz o outro, que se atrapalha. Não adianta, não consigo. Ele começa a rir, não adianta. Olha aqui, ó, a dona Ana está indignada. Ela diz que o posto de saúde que fica ao lado da casa dela não quis atender. Mandaram ela para um outro posto que fica mais de 2 quilômetros. Ah, que barulho. Puxa vida. A dona Ana lá de Pelotas. Um abraço, dona Ana. Pô, sacanagem isso, né? Falando em atendimento de postos,
isso é um problema, é uma falta de respeito com o usuário. E o horário da Anvisa no Salgado Filho é para inglês ver, das 8 às 14. O silêncio foi porque ninguém acreditou, das 8 às 14. Hoje, quando chegaram antes das 8 horas da manhã, tinha mais de 100 pessoas. Quem vai, pelo menos, o posto da Anvisa no Salgado Filho é único e exclusivamente para as pessoas que vão viajar. E para você ser atendido, você tem que levar a sua passagem comprovando que você precisa, enfim. Mas só que assim, eu não acredito que não tenha um funcionário da Anvisa que não possa passar o dia inteiro. Eu pretendo fazer uma viagem para Fortaleza agora em fevereiro. Eu preciso dessa vacina? Tem uma relação no site da Anvisa. Eu não gosto da vacina. Então tu não vai. Eu não preciso da vacina. Tu não vai. Acontece o seguinte. Eu sou reativa. Sou reativa. Tem medo, lugares, tem medo. Existe uma relação de países que não permitem a entrada das pessoas se não tiver a vacina. Não precisa da vacina. Não, até agora não. Tá? Então, assim, acho uma barbaridade do jeito que as coisas estão, com o pavor que as pessoas estão, com o medo que as pessoas estão da febre amarela e o volume de pessoas que viajam. A Anvisa tem um posto de atendimento das 8 às 14. E agora vão fazer só por agendamento, para que não tenha 3, 4 horas de fila e as pessoas ficarem esperando. Dá-lhe burocracia, dá-lhe dificuldade para a cidadania, dá-lhe encrenca. E aí, Dona Magda, eu esses dias, semana passada, eu chamei o presidente Trump de peralvilho. Peralvilho quer dizer extravagante, se veste com extravagância por causa daquela gravata fálica dele. Fálica, o que significa? Tá, pornográfica. De Deus fala. Exato, vamos lá. Então, eu falo isso porque eu falo um tom de brincadeira, porque ele é uma figura, né? Ele é um gestor, é uma figura e tal. Então, hoje saiu a informação que ele anunciou um plano de investimento em infraestrutura rodoviária, ferroviária, todos os modais de transporte dos Estados Unidos, cuja cifra atinge $1,5 trilhão. Chega a ficar arrepiado. $1 trilhão e $1,5 bilhão. E aquilo que o Vitorino disse todo dia, o americano vota com o bolso, meu amigo. O americano vota com o bolso. Ele pode ser extravagante. Ou vota com a alma, com o coração, com coração. O brasileiro vai lá, chora. É o primeiro diploma que eu tenho de presidente. Esqueceu que ele tinha sido deputado. Então, para aí. O americano vota com o bolso. Se o Trump, quer queiram ou não, pode ser extravagante naquelas vestimentas dele, mas ele está querendo melhorar o país. E outra coisa, América para os americanos. Ele está governando para os Estados Unidos, o resto que se lixa. Está melhorando o país, né? Os americanos também contentes. Então deixa eu te dizer que não é só disso que vive Donald Trump. Sexo e intrigas na Casa Branca e o gelo de Melania Trump. A quem interessa a eventual pulada de cerca do presidente dos americanos. Nos Estados Unidos, a imagem ilibada do comandante-em-chefe se confunde muito com o imaginário das pessoas. Eu falei aqui no programa, lembra? Daquela atriz de filme pornô e vocês riram da minha cara. Não, tá aqui, olha aqui, ó. No campo real e da política, Donald Trump fez um discurso sobre o Estado. Mas vamos pra fofoca, que eu quero é a fofoca. É no campo do que é fake e do que é entretenimento, fofoca até, que as coisas se misturam aos fatos. Nos últimos dias, Melania, primeira-dama, andava afastada dos holofotes. Não viajou com o marido para Davos, na Suíça, e estava evitando aparecer em público. Nesta terça-feira, quando a comitiva presidencial deixou a Casa Branca em direção ao Capitólio, que é um trajeto curtíssimo, leva 10 minutos no máximo, algo havia de diferente no ritual. Acompanhado por milhões de americanos pela TV, Trump foi na limusine presidencial e Melania em outro carro. O gelo da primeira-dama começou quando o The Wall Street Journal publicou que um advogado de Trump teria pago $130 mil à atriz pornô Stephanie Clifford, nome artístico de Stormy Daniels. Tá? E eu disse que ela ia se importar sim, e olha aí. Ontem foi um dia foi um dia muito significativo para mim, que todos os dias 30 eu tenho uma relação com uma top model Porto Alegre que não aparece.
eu tenho um business love com ela, eu renovo o contrato com ela mensalmente. E 2 cláusulas que eu estava batalhando muito no contrato com ela, ela cedeu. Pode ter traição, mas traição em off. O que é traição off? É não levar a traição a público. Posso ser com outras pessoas em público, mas não posso ter demonstrações de carinho em público. E os outros lances comerciais de ajuda aqui, bababá. Mas é recíproco, a coisa é recíproca? É recíproco. Ela pode também pode. É um relacionamento aberto. E quanto ao nível sexual, nós chegamos a um denominador comum de X vezes por semana e não ter muito saídas no by night. Então, é mensalmente esse contrato renovado, é uma coisa de primeiríssimo mundo isso, que eu acho que todos os namorados deveriam fazer. Não vem com aquela historinha, eu te amo o quê, queridinha? E aí, vai levar a namorada pra onde? Pra Tramandaí? Pro Caribe? Não. Esse tipo de amor fica longe de mim, é exploração da mulher. Aí a mulher vem com o feminino, é explorada, porque ele sai dali e sai com a amiga dela ainda, viu, Mari? Isso é um insulto a todos os casais que estão assistindo o programa, que são pessoas sérias, que levam sério um relacionamento. Mas eu tô levando a sério também. E um futuro com o seu cônjuge. Aí tu vem me falar de uma cena de filme, onde tu quer um contrato. Mas eu não posso fazer, cada um faz o que quer. Frieza, mas é assim, vai durar bastante tempo. Tá, mas não me venha falar que isso é um relacionamento, um caso atual. Não, que hoje moderno, em dia é assim que moderno, funciona. é business não love. É assim que funciona. E não rachar conta em restaurante, existem rachar muitas pessoas conta. sérias que querem ter um relacionamento sério. Mas eu sou sério e quero ter um contrato. É que ele falou e eu não interrompi. Tu fica quieto. Ele falou e eu não interrompi. As pessoas falam que eu interrompo o Chicão, mas não, é ele que me interrompe sempre e não me deixa falar. Eu não concordo quando tu fala esse tipo de coisa, parece que um relacionamento é bagunça. Que isso, uma coisa... Bagunça? É um contrato profissional, que isso? Mas tá certo, tá Como certo. Tá certo? Não, tu leva Se ficar 2 anos comigo, leva alguma coisinha. É errado. Esse cara briga com a namorada, 2 anos a mulher tá na parada do ônibus. E ficou 2 anos ficando com eles sem ganhar nada. Essas mulheres estão sendo literalmente exploradas. Eu tô defendendo a mulher. O direito que a mulher tem que ter no namorado também. Mas aí tu contrata uma prostituta. Não é prostituta. E não um contrato. Não tem de prostituta. Eu quero ler uma mensagem de um prostituta que fica de graça. Vamos cambiar o tema. De graça. O deputado, acabou seu tempo. Nós estávamos falando sobre as pessoas, né, que não querem trabalhar, querem só ganhar dinheiro. E aí eu falei de cargos públicos. Tem muita gente que quer um carguinho público, né, só para ganhar um dinheirinho, mas não generalizando. Aí o Marcelo Ávila enviou uma mensagem aqui e diz que ele trabalha em uma empresa pública no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e disse que não é essa mamata, não. Aqui tem uma vez por ano avaliação por gestão de competência e também temos o Código de Conduta e Ética. Alguns colegas foram demitidos porque descumpriram o Código de Conduta. O nosso regime é CLT, como é um hospital, trabalhamos no final de semana também e nos feriados. Ótimo, parabéns para vocês, mas tem aqueles outros, né, que não levam em todas as profissões, em todas as coisas, tem os que são legais e os que não são legais. Sim. Isso que o Chicão falou, tem no filme O Amor Custa Caro, com a Caterina, lindíssima Zeta-Jones, que ela faz um contrato com o cidadão morre ou separe, e depois ela quer fortuna, e o George, como é o nome daquele de cabelo branco? George Clooney. George Clooney é o advogado e ganha. Muito legal. E tal, e no final os dois acabam juntos, ela dá um golpe nele. Mas nesse meu caso não tem advogado, é uma coisa informal de 2 pessoas adultas. Tá, mas tudo bem. Tu não disse que tem um contrato? O contrato é informal. Não, mas o contrato é boca a boca, então. Boca a boca. Porque não adianta contratar um advogado isso, vou botar o Vitorino. Quando as pessoas... Ela vai gastar com o Vitorino? Quando as pessoas entram em acordo com o que quer que seja, ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Olha aqui, ó, o governador... E eu tenho que custear a beleza dela. Isso aí. Tu me deixa falar, por favor. Terminando o programa. Tu pegou o vício? Eu quero falar. Eu quero falar! Governador José Ivo Sartori diz assim: quem vai responder amanhã pelo agravamento do atraso dos salários? Após esses 3 dias, né, de sessão extraordinária na Assembleia Legislativa, que nada foi resolvido. Mas... Fala, querido. Não, é que eu separei há um tempo já, sim. Eu separei há um tempo já uma notícia e hoje eu... tá acabando? Não, vai falar. É bem longa a notícia. Então
deixa para dar meia-noite. Melhor, Fala então, uma coisa curta. mais tarde. Marni, com essa situação do nosso estado, pode dizer para o Marni que se avistar uma luz no fim do túnel, saia da frente, pois é outro trem vindo de encontro para o encontro Vitorino fatal. Nobre, Edenir de Gravataí. Obrigado, Edenir. Eu só estou procurando o túnel, porque eu não achei. Vitorino, tu que é um cara assim inteligentíssimo, sabia que todo mundo diz na rua que me manda WhatsApp. O programa não leu, tá terminando, não leu um WhatsApp meu. Eu sou boicotado no WhatsApp. O que tu faria, Como é que é isso? Mas isso a Magda falou pra mim, disse, não vou ler mais o WhatsApp. O que é? Eu separei aqui, ó. Uma campanha de não ler nada. É uma campanha. Chicão, sou um grande admirador seu. Cortei o cabelo igual ao dele, mas a pessoa não mandou identificação. Mas eu tenho outra coisa pra ti. Mas sabe o que acontece? Vocês começam a gritar e discutir. Não se entende nada. Eu tenho uma pergunta maravilhosa pra ti, do Anderson Schultz. Por que o Chicão Tofani usa 2 relógios? É isso aqui. É a pergunta dele. O personagem foi criado em 98, o personagem XT, 2 relógios, óculos escuros, por causa do meu olhar triste quando me separei da senhora Maite Lima, que foi o grande amor da minha vida, onde literalmente o dono da areia, o seu Anderson me bateu a carteira e casou com ela. E eu quero te dizer que ela ganhou muita carteira. O 14º homem mais rico do mundo ganhou a mulher do 100º milionésimo homem mais rico de Porto Alegre. Tem outra mensagem pra ti aqui, ó. O telespectador não se identificou também, mas disse que você, criatura Chicão Tofani, vive em outro planeta. Jéssica, não é pra tu ficar ainda mais alterada, é só pra tu saberes que o Davi Rodrigues manda uma coisa horrível, diz assim, gostaria de fazer um pedido encarecidamente pro Vitorino, se for possível, explica pra Jéssica o que é o Foro de São Paulo, do qual Ciro Gomes faz parte. Aí, nazismo, 60 milhões de mortes, comunismo do Ciro Gomes, mais de 100 milhões de mortes, uma coisa meio trágica, né? As pessoas também exageram bastante, né? Não, Jéssica. Na verdade, a identificação do Ciro Gomes com a esquerda, o Ciro Gomes é socialista, de esquerda. Ele tem Ele não é de esquerda. Totalmente. Não, ele não é de esquerda. Ele é de esquerda e a pior esquerda que tem, que é a esquerda que tentava se enrustir, mas ele agora não se enruste mais, ele se assumiu. Ele é candidato pelo PDT, o PDT se assumiu como partido de esquerda, uma linha de pensamento que se associa ao PT, que se associa ao PSOL. E esse é o pensamento. O Ciro Gomes radical. Vai vender essa ideia. Ele vai tentar vender a ideia de um esquerdista intelectual. É a ideia que ele vende. Foro de São Paulo foi uma reunião em São Paulo que estabeleceu os princípios do pensamento populista, bolivariano, comunista, socialista para a América Latina. Esquerdistas do mundo inteiro se fizeram presentes e ali a gente ouviu verdadeiras barbaridades, como proposta pegar armas, dominação pelos sindicatos, a manter os pobres pobres, porque mantendo o pobre pobre é mais fácil de ser dominado. Enfim, aqueles conceitos de esquerda que são devastadores. Não conheço um país de esquerda democrático e não conheço um país de esquerda rico. Aí alguém vai dizer, já vi alguém na corrida. A China. Não, peraí. A China é uma ditadura militar. Capitalista. Totalmente capitalista. Tem o nome da Partido Comunista Chinês. Aquilo é uma piada, né? Mao Tse-tung, Partido Comunista. Aquilo é uma... Sim, tem muita gente que... É uma nomenclatura lá de diz tops, que o Ciro se associou a esse Partido Comunista Chinês. Exatamente. Né? Mas que... Ele tem essa ligação. Eu já li várias coisas e vi que, na verdade, não é uma sociedade. Ele não se associou. Ele simplesmente teve uma reunião porque ele tem alguns interesses para o Brasil também. Porque a China é um país que cresce muito e eles sabem o que eles fazem. Olha, viu? A Jéssica sabe o que ela disse. Ela sabe as coisas. Tem que respeitar. É que eu não estou falando... Pode ser que ele não venha a ser candidato. Eu não entendo porcaria nenhuma de política. Não, mas tu sabe do Ciro Gomes. As pessoas já perceberam aqui no programa, eu nem meto pitaco no que eu não sei. Mas você fala com o coração. Agora, eu falo com o coração, eu quero o melhor para o meu país. Eu pesquisei bastante sobre este candidato. Não digo que é o meu candidato, não estou levantando... Não é nem candidato, Jéssica. Não tô, então não pode é nem dizer. Pré-candidato ainda. Não estou levantando bandeira alguma, não sou petista, não sou de nenhum partido, não sou do PDT, não sou porcaria nenhuma. Eu quero o melhor para o meu país. E, a princípio,
este candidato me pareceu ser o melhor. Não sei ainda de tudo o que aconteceu na vida dele, sei que muitos e a maioria dos políticos têm um passado negro, mas que se a gente for levar tudo em consideração, não dá para votar em ninguém, né? Nenhum destes que tem disponível. Muito bem, é verdade. Jéssica, se você é do Brasil, como brasileiro, vou pedir para o seu pai o que me é de direito, a sua mãozinha. O seu namorado está demorando muito para fazer esta proposta. É o Eri. Calma, seu Eri, calma, o relacionamento acabou de começar, né? Não vamos apressar as coisas, mas muito obrigada pela sua observação. Olha aqui, ó. Boa noite. Que argumento de coxinha este da Jéssica, mas está bem, eu respeito. Muito bem, seu marido. Agora chamaram você de coxinha. Saudações e parabéns pelo programa, Mário Lima. Você tem que decidir se você é de esquerda ou é coxinha. Tô com uma coxinha mesmo. Ela tá com uma coxinha. Você é mortadela ou é coxinha? Decide. Não sou nada, minha gente, não sou nada. Tu é bonitona. E aí isso causa inveja. Magda, o que eu queria falar antes, que não dava tempo, é que eu vi há um tempo já atrás que o Brasil, em alguns estados, tem disponível um sistema de alerta de desastres agora. E que é divulgado pela Defesa Civil dos estados, né, em parceria com as empresas de telecomunicação, com a Anatel. E eu hoje recebi a mensagem no meu celular. O que acontece? As pessoas que são desses estados, que está disponível esse sistema, vão começar a receber uma mensagem onde as pessoas podem enviar o seu CEP e fazer o cadastro para receber todas as notícias, né, sobre o que está acontecendo, se tem algum desastre natural a caminho do seu estado. E aí hoje eu recebi da Defesa Civil essa mensagem. Novo serviço de envio de SMS gratuito de alertas de riscos de desastres. Para se cadastrar, responda para 40 199 com o CEP do seu interesse. Aí enviei o meu CEP. As pessoas que não receberem essa mensagem também podem participar para este mesmo número 40 199 e aí vai receber uma mensagem da confirmação do seu cadastro. Achei interessante no Rio Grande do Sul, em alguns estados já está em teste faz um ano. No Rio Grande do Sul, recentemente, em dezembro do ano passado, foi disponibilizado esse sistema. Eu recebi só hoje, alguns amigos também receberam. E aí são 9 estados que está disponível esse sistema. E o resto, agora, até abril, vai estar disponível para o Brasil inteiro. Achei bem interessante. Marli, eu te perguntei, né, já sobre... Eu já li a mensagem do Luiz Carlos sobre Veiga, o Jim Martin? Sobre o Jim Martin. Sim. Eu falei já no programa sobre isso. Mas eu tenho um assunto importantíssimo que eu estava fazendo o levantamento hoje. Qual é a produção de petróleo da Petrobras? Para ver por que aumenta tanto a gasolina. Por que aumenta tanto o combustível, diesel, essa coisa toda? O Brasil, a produção brasileira está em 3.325.000 barris por dia e deverá chegar até 2021 a 5 milhões de barris por dia. Ninguém pode entender que um país com uma produção tão extraordinária de petróleo, vou repetir, 3.325.000 barris por dia. As reservas atingem mais de 15 bilhões de barris, as reservas conhecidas até o momento. Lembrando que a costa brasileira tem 8 mil quilômetros. Nós devemos ter outros tantos campos de petróleo na costa brasileira e também no interior do Brasil, como existe nos Estados Unidos, na Arábia, etc., e outros países. Então, eu faço uma pergunta. Nós temos que pagar a conta da roubalheira? Eu vou te responder, querida. Nós temos que pagar, então, senhor Gigantofone? Eu vou te responder. A Venezuela, ela produz 5 milhões de barris por dia. A Nigéria, 6 milhões de barris por dia. Então, na OPEP. O Brasil, daqui a pouco, está na OPEP. O que é a organização de petróleo? País produtor de petróleo. É um absurdo, o Vitorino pode confirmar. O Brasil é autossuficiente de petróleo, tem álcool ainda. A nossa gasolina é para ser muito barata. Muito barata. Todos os países grandes produtores de petróleo, a gasolina interna é barata. Hein, Vitorino? Mas, Chicão, eu vou te falar uma coisa. Essa é uma mentira que nos contaram e repetiram tanto que a gente acabou aceitando como verdade. Virou verdade. O Brasil não é autossuficiente de petróleo. Mas 2 milhões e meio? 3 milhões e 250 mil. Nós somos um país, e eu falei há pouco sobre esse tema. Petróleo. O Brasil nós exportamos gasolina.
O Brasil é um país, Chicão, que fez a opção do modal rodoviário e nunca abandonou esse modal rodoviário. Então, o nosso consumo de combustível, o nosso consumo derivado de petróleo é muito alto. Muito alto. Tudo no Brasil é movido a petróleo. Culpa também do governo, que até agora resiste à entrada dos carros elétricos. Você sabia que 30% da frota japonesa das grandes capitais já é elétrico? E o álcool, por que não? O álcool não... É uma coisa nacional. Não, mas o cálculo do álcool não fecha. Não, mas poderia ser mais produção de álcool. Mas aí que está. Você pensa que os usineiros paulistas e pernambucanos vão abrir mão das margens de lucro absurdas? Sem esquecer que 30% da gasolina tem álcool. Tem álcool. Sim. 30%. Mas isso é uma máquina de fazer o álcool dinheiro. Tem 70% do preço da gasolina. Os usineiros hoje, Chicão, eles têm um lobby em Brasília poderosíssimo. Nós estamos ferrados. O álcool é caro e tem essa adição brutal de álcool na gasolina brasileira, que é vagabunda. Vou te contar. É a pior. Todos os motores no Brasil têm que ser adaptados. Tem que se alterar ponto de ignição, alterar a gestão. O carro da Magda tem que usar pod, que é 6 pila. Alterar tudo. Eu ponho de vez em quando. Tem que botar pod. Para limpar. Deixa eu... Obrigado. O que acontece? A opção do modal rodoviário faz com que nós tenhamos um consumo muito alto. Nos mentiram dizendo que somos autossuficientes. Não é verdade, não somos autossuficientes, não. A gente vende gasolina, e vende gasolina barata. R$1. Para a Bolívia, para o Paraguai e até para a Argentina. Mas não podia segurar essa gasolina aqui? Não podia, mas a gasolina, a Argentina é autossuficiente em petróleo. Deixa o Mário dizer. A Argentina é autossuficiente em petróleo. Isso compra gasolina da gente, Mário. Mas é autossuficiente. É mais barato comprar gasolina. Pois então, mas é autossuficiente. Tem que pesquisar isso, Magda. Olha aqui, ó. Pesquisa tu. A produção do programa tem que pesquisar. A Petrobras é uma fonte de abastecimento de dinheiro para a classe política. Você acha que eles... Porque assim, ó, outra bobagem que sempre diz, o petróleo é nosso. Nosso quem, cara? É da Shell. Eu sempre... Não é. Não é isso. O petróleo é nosso. O petróleo é dos políticos e da Petrobras e de seus funcionários. Porque eu até hoje não tive benefício nenhum. Eu continuo pagando a gasolina proporcionalmente mais cara da América Latina. E isso nos Estados Unidos é galão. E outra coisa, o fundo de pensão da Petrobras, o Petros, está cheio de problemas por causa dos sindicalistas que botaram lá para controlar o fundo de pensão, fizeram investimento e dinheiro, e vem bronca aí. E tu sabe quem é que paga grande parte desse rombo? Não são só os funcionários da Petrobras, não. Vem também para o governo federal. Leia-se o meu dinheiro que vai para lá. Olha aqui, vou dizer um negócio para você que você vai se apavorar, mas eu não sei se a privatização da Petrobras é ruim para mim. Olha aqui, ó, o nosso telespectador Fernando Stelfer, quando nós falamos aqui, tu falaste sobre as férias dos professores, enfim, ele diz o seguinte: pessoal, a maior vocês não sabem. Na escola do meu filho já passaram o calendário de férias em março. Vergonha, diz ele. Quando é que começa as aulas? Agora, depois do carnaval. Não, termina o veraneio, então. Para muita gente. Marne Barcelos, os aniversariantes, Bom, o primeiro aniversariante foi uma grande personalidade austríaca, o senhor Franz Schubert, que fez a Ave Maria de Schubert, que é uma das mais lindas Ave Marias que é cantada nas igrejas. Né? Eu li, não um livro, porque eu não conheço nenhuma biografia de Schubert. Que um livro você só pode ler, não pode comer, né? E o ator que interpretou foi feito um filme austríaco com um ator que fez o Francisco José, Franz Josef, que foi o imperador da Áustria, Karl-Heinz Böhm, que inclusive faz uma citação muito grande. Ele foi um grande, realmente, compositor e a obra dele está aí até hoje, morrendo com apenas 29 anos de idade. Naquela época teve uma tuberculose, né? Que era impressionante. Tuberculose matava, né? Em 30 dias. Atahualpa Yupanqui, que é um cantor argentino que morreu em 1992, uma das grandes personalidades da música nativista da Argentina. O Mário Lanza. Mário Lanza foi o maior tenor comercial americano, morreu também muito jovem, teve um ataque cardíaco, era um temperamento muito difícil, fez o Grande Caruso, eu tenho esse filme. O Mário Lanza também foi o maior cantor
italiano de todos os tempos. O meu pai me obrigava a cantar Maria Chiari no banheiro quando eu era criança. Tu tem voz boa? Não, meia boca, eu cantava Maria Chiari. E tem uma frase do Mário Lanza que era uma música Vede Napoli più mori. Então, uma vez eu fui a Nápoles, quando uma vez só. Não, tu vês Nápoles e depois morrer. Não, Mori é uma cidade lá de Nápoles. Tu pode cantar essa música que tu cantava quando tu era pequeno? Quando esponda a luna Maria Chiari por edifício tanto dell'amore, quando esponda a Maria Chiari, o mar claro no pôr do sol de Nápoles, parece um edifício de amor. Tá, mas tu vai cantar, tu só declamou a letra. Menino, mas um monte de coisa agora. A Vuquela também. E tinha voz fina naquela época. Tá, mas canta um pouquinho pra nós. Eu vou pagar esse vale aí. Não vai, grande coisa. Vai. A linda atriz britânica Jane Simmons, que faleceu em 2010, ela fez alguns filmes lindíssimos. Essa moça, inclusive, fez o Hamlet, né? Era a heroína de Hamlet, de William Shakespeare. Ela era a heroína de Laurence Olivier, que é o grande ator oscarizado britânico. A cantora brasileira Joyce Vitorino está completando hoje 70 anos de idade, a Joyce. 70 aninhos da nossa querida amiga Joyce. Né? Amiga do Vitorino. Violonista. Isso. Malvino Salvador, galã da Globo, está completando hoje 42 anos de idade. O cantor e ator americano Justin Timberlake completa 37 anos hoje. Eu achei que ele tivesse mais idade, né? E o Pedro Simon também está de aniversário hoje, completando 88 anos. Bem, 88 anos. Nasceu em 1930, 88 anos. Um abraço para o Pedro Simon. Jéssica, o Fabiano Silva, e tem muitos telespectadores que estão assim te protegendo, te defendendo, mas o Fabiano diz o seguinte, recado para Jéssica, abre aspas, prego que se destaca leva martelada. Se estás recebendo críticas de alguns telespectadores, é por estares te destacando. Parabéns. Eu não gosto daquela frase que dizem, fale bem, fale mal, mas fale de mim. Eu não curto muito, mas, né, sei lá. Luciano Fontes fez um agrado em mim, diz que nos menores frascos estão os melhores perfumes e os maiores venenos também. Verdade. Tu me chamou de tampinha? Tampinha. Olha aqui, ó. O Rafael Corrêa pergunta, Magda, só o Trump é o machão? Mas a mulher dele não pode pular a cerca também? Pode, pelo visto, pode fazer o que eles quiserem. Mas acho que ele não perdoaria, né? Se isso acontecesse. Acho que não. Mas o Donald Trump... Gente, por que pegam no pé desse jeito? Porque ele presidente dos Estados Unidos, pô. Ele não leva desaforo para casa. E eu acho que ele está certo. E o Obama, quando se apaixonou por aquela loira, com aqueles olares lânguidos para aquela loira que estava junto, e a Michelle... A Beyoncé também. Isso. Da Beyoncé. Gente, olha só. Não, mas tinha uma outra loira. Veja bem. Eu não quero o Donald Trump para amigo, nem para jantar na minha casa, nada disso. Eu queria. Não, não quero. O que a gente quer é que ele seja um bom gestor. Eu digo como americano. Claro. Eu, como americano, não ia querer que ele não queira amizade, nem nada, nem. Eu quero que ele seja um bom gestor. Eu quero que a economia cresça, que se gere empregos, que se gere isso, se gere aquilo. Pô, é o que precisa. Bem que eu queria um Donald Trump aqui no Brasil, sabia? Deixa falar, latir, resmungar. Chegava aqui, reduzia a carga tributária sobre a cidadania e as empresas. Imposto de renda, 27,5% de imposto. Ele ia reduzir para 15%. Imposto sobre as empresas, reduz todo mundo, eu quero esse dinheiro investido em empresas. Não faz nada, rapaz, me contaram um negócio, não, eu li um negócio hoje que eu achei que era aqueles spam de internet. Aí fui ver, de fato aconteceu. Foi no ano passado isso. Um rapaz que vendia pão de queijo em New Jersey. O rapaz vendia pão de queijo na esquina. E foi denunciado para a polícia. Sabe quem denunciou ele para a polícia? 2 brasileiros que eram dono de uma padaria a 2 quadras dali, que achavam que estava atrapalhando o negócio. Os brasileiros denunciaram, que o americano não denuncia. Foi lá e denunciaram que o cara estava vendendo pão de queijo, não tinha registro, coisa e tal, blá, blá, blá. Aí, no outro dia, os fiscais foram lá e prenderam o cara. Na hora que estavam prendendo o negocinho dele, o carrinho com os pãozinhos de queijo, tudo, estava passando a secretária do prefeito. E ela tinha já 2 ou 3 vezes passado ali, comprou um saquinho de pãozinho de queijo, que é novidade lá. Parou para ver o que estava acontecendo, coisa e tal. Ficou sabendo, ela disse, não, ele está sob minha responsabilidade. Botou ele dentro do carro, levou lá na prefeitura. E deu um alvarazinho para ele. Ensina, preenche, qual é o documento que o senhor tem? Se o senhor está ilegal, tá bom. O senhor passa aqui amanhã de tarde. Cidadão brasileiro.
cidadão brasileiro. Aí ele passou no outro dia de tarde, sabe o que deram para ele? Uma licença para ele botar uma banquinha ali naquele lugar. Legal. E sabe o que o rapaz que atendeu ele no balcão disse? Ele disse, isso aqui é a terra das oportunidades. As pessoas que vêm para cá e empreendem, querem trabalhar seriamente, a gente trata como trabalhador. É de graça que é a maior nação da Terra? Não é de graça. Não é. Agora imagine se fosse no Brasil. Tomavam os pãozinhos dele, quebravam o carrinho, levavam pra casa, batiam nele. Batiam nele, sabe? Então, assim, por isso que eu digo, às vezes, os camelôs trabalham com outro tipo de coisa. Não é a mesma coisa que os camelôs aqui de Porto Alegre, antes que façam uma analogia. Mas produza uma coisa, produza um artesanato legal. Pô, o cara faz um artesanato, um negócio para vender, coisa e tal. Pô, não tem que chegar todo burdoada no cara. Arruma um lugar pro cara. Eu vou te fazer uma pergunta, Vitorino. Algum dia da sua vida você deixou de trabalhar? Nunca. Nem eu. Férias. Nem ninguém de nós. Eu não dei um exemplo para todos. Eu comecei com 16 anos e nunca mais. Eu comecei com 14. Eu comecei com 14. Eu com 14 também. Vendendo o túmulo no cemitério São Miguel Almas da fábrica do meu pai de mármore. Eu comecei um pouquinho mais tarde, com 17. E eu digo aqui, eu só vou parar de trabalhar o dia que eu morrer. Eu também. Porque o homem é que nem bicicleta. Esse pensamento é velho, né, Marga? É que nem bicicleta. Parou, cai. Olha aqui, Eu parou, tenho cai. 60, vou trabalhar mais 20. Oi, pessoal. Linda camisa do Vitorino. Beijos para todos, Lisiane Quadros. Obrigado, dona Lisiane. Obrigado pela gentileza. Que bom. É outro lençol. Ontem era toalha o de Vitorino mesa, tá muito hoje fashion. Que bom que Alessandro alguém de bom gosto Toledo percebeu. É outro diz lençol. o seguinte. Um lençol suíço. O cabelo do Vitorino... Quando um burro fala... O outro Os murcha a orelha. outros murcham as orelhinhas. Tá certo. O cabelo do Vitorino é impecável, apesar de pouco. Bastante cabelo. É que ele tem que bater o cabelo na lateral. Aí dá a impressão que tem mais cabelo em cima. Sempre bem penteado. É, isso é Qual o verdade. gel que ele usa? Alessandro Toledo Glostora. pergunta. Cuspe. Ô, Alessandro, nada, peraí. Cuspe, que Vamos fazer uma cuspe. coisa que não se faz na televisão, Magna. O que tá fazendo? Aqui, ó. Ah, não, peixe dele. Eu não sabia que existia pente. Eu sabia. Flamengo, acho que é o pente Flamengo. Sabe quem é que me deu peixe? Ali, ó. Deixa Mas eu não. Olha a brincadeira. Não, o do Marne é pior. brincadeira. Vamos mostrar o pente do Marne, por favor. Aqui é um pentinho. Olha Eu que não uso pente. maravilha. Mas tu usa Baratinho. peixe pra quê? Baratinho? É. Tu tem que usar cuspe. Que isso, que nojo. A vaca lambeu. Por que tu não condena isso? Acabei de dizer que Falou mal do nojo. coleguinha. Olha aqui, ó. Ô, coleguinha, olha aqui, ó. Diz para o Chicão que sou um grande admirador dele. Que cortei meu cabelo igual ao dele. E estou usando 2 relógios também. Só que eu não consigo ler quem é, porque ele é só sigla. Só Não tem, sigla. só Eu sigla. amo o programa, mas fico indignada quando o Vitorino grita com o Chicão. E esta outra loira aí, que só fala merda. Que isso, gente? Para aí! Ainda bem que a Magda salva. Essa hora dá. Não, para essa hora, então pra fazer tudo. Foi a Eu telespectadora vim que de mandou. cueca essa hora Aí. aqui. Eu só falo M, Ela tá então. falando. Quem é tu para falar mal de cargo público? Você não sabe para julgar. Ok, eu não julguei, não falei nada, eu só li a mensagem do telespectador. É verdade, não leu o WhatsApp do Chicão, ridícula essa loira. Muito obrigada pelos grandes elogios. Isso não é verdade, é que algum dia eu leio o WhatsApp tem alguns que ser elogios para uma cobrado. pessoa, no outro dia para outras. Olha aqui, ó. A Jéssica, Tô fora. campeã Doutora, sul-americana. Morena Linda, Não tem que posso ser encerrar o programa? Tu me permite? A Jéssica, com essa leitura da Jéssica, não existe nada melhor do que Vai isso. encerrar. Por isso nós vamos embora. Mas voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, para um novo encontro. Até lá, beijos. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.